A presença hoje é de um gemólogo, Felipe Aires Marçal, especialista em gemologia, e é com ele que a gente vai conversar agora. Felipe, então gemologia já de alguns anos, gemologia se aprende na universidade, né? Na realidade, tinha cursos de especialização na UFOP, que foram fechados, e existem cursos fora do país. Aqui no Brasil, a UFES é a única que oferece realmente a graduação em gemologia. E você descobriu em você uma insuspeitada vocação de gemólogo, o que aconteceu? Qual era o seu projeto de vida? Eu ia fazer arquitetura e, faltando poucos meses para o vestibular, um professor meu de geografia falou de gemologia, e ambas não tem nada a ver, nenhuma ciência tem nada a ver com a outra, mas aí chegou, falou que era um curso novo e foi falando, aí falava todo dia na sala de aula, fui e mudei aos 45 do segundo tempo. Com certeza, por um processo, por um critério daquilo que acontece no mundo de vocês, que é o princípio da raridade, de fato deve ser bem mais fácil achar arquiteto do que gemólogo. Com certeza. Né? Eu sou da terceira turma ainda lá da UFES. Terceira turma. O curso da UFES tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos de duração. Esse ano ele está fazendo 10 anos que existe na UFES. Eu fiz uma entrevista com a Sônia Dalcomune, professora do curso. Eu acho que uma das que trouxeram esse curso para o Espírito Santo. Sim. Né? Agora me diz uma coisa, Felipe, o que faz um gemólogo para além daquilo que parece óbvio, que é aferir a autenticidade de uma gema? O que ele mais faz além disso? Ele afere a autenticidade da gema, né? Faz avaliação, faz a certificação, ele separa o material natural de um sintético, separa as imitações, porque no mercado é muito difundido materiais, joalherias vendem muitos materiais que não são aquilo que são. Sim. Por exemplo, vendem materiais verdes, chamam de esmeralda, mas muitas vezes é vidro lapidado, é zircônia verde, esmeralda sintética, que o mercado está cheio. E aí nós, gemólogos, vamos lá e analisamos as peças dos clientes para ver se realmente é esmeralda, por exemplo. Esse é o papel fundamental. Sim. Tem mais alguma outra atividade que envolve isso? Não, esse aí é o fundamental. Fundamental. Logicamente que muita gente que mexe com gemologia acaba indo para os ramos, né, da área. Comercializa gemas ou mexe com joalheria. Mas o principal do gemólogo é identificação de Identificar a gema, na verdade. Isso. Toda gema é uma pedra preciosa? Toda pedra preciosa é uma gema? Vice-versa? Então, a pedra preciosa é um termo popular. Antigamente era dividido, né? Existiam as pedras preciosas e as pedras semi-preciosas. As preciosas o pessoal chamava que era o diamante, o rubi, a esmeralda e a safira. E as semi-preciosas as demais. Só que depois esse termo caiu em desuso e hoje em dia tudo é precioso e é isso. Na verdade, puxou o nível de baixo para cima um pouco, né? Não, tem muitas gemas dependendo de qualidade para qualidade, que eram antes consideradas semi-preciosas, que valem mais do que as que eram consideradas pedras preciosas. Tipo? A turmalina paraíba é uma delas, a tanzanita que vem crescendo bastante, a alexandrita é um outro mineral também. E quando você vai fazer o exame da gema, o que você vai olhar? O que você olha para poder se assegurar da autenticidade daquela gema? Então, cada gema tem sua característica em si. A gente vai analisar índice de refração, a gente faz análises bem específicas, densidade. Dependendo se for uma turmalina normal para uma turmalina paraíba, a gente faz espectroscopia para ver se ela... Porque a turmalina normal para paraíba, a diferença, por exemplo, são 2 elementos químicos. É o cobre e o manganês. Se uma turmalina tiver cobre e manganês, ela tem um valor aqui. Se ela só tiver ferro como elemento que dá cor, o valor dela é aqui. Então, isso para um cliente que está comprando é bem importante saber. Sim. E teor de pureza da gema, existe isso? Sim, na hora da avaliação, a gente analisa a pureza do material, se ela é bem limpa ou não, a lapidação e acabamento, se ela está bem lapidada ou não. A gente analisa, logicamente, o tamanho e a cor, que é o fator mais importante. Numa avaliação, a cor tem um valor, o peso de 50%. A cor está relacionada com a refração à luz? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. E vocês fazem a avaliação também no caso quando a gema se torna uma joia, no sentido de ter sido passado por um ourives, por um trabalho de ourivesaria. Sim. Existe uma avaliação aí também? Existe, do padrão técnico do corte da pedra? Da gema montada, que você diz? É isso. Sim, tem gente que eu prefiro que a pessoa tire da joia para analisar. Sim. Mas tem gemólogos que analisam a gema montada mesmo. Em alguns casos dá, em alguns casos é muito difícil. Se a gema estiver muito encravada no ouro,
fica praticamente impossível. Aí você tem que pedir ao cliente para desmontar a joia para analisar a gema. E nós temos nós temos ocorrências significativas de gemas aqui no Espírito Santo? Sim, bastante. Temos o quê? O que a gente tem? Embora não seja muito difundido aqui no Espírito Santo, a gente tem água marinha, por exemplo, de norte a sul do Espírito Santo. Depósito de água marinha. A gente depósito na Serra, em Aracruz. Em Santa Teresa é bem conhecido pelas águas marinhas. O Brasil inteiro considera as águas marinhas do Espírito Santo uma das melhores. A gente tem peças de coleção em Mimoso do Sul, que são as águas marinhas Pontas de Lápis, que são bem raras. A ocorrência é quase que restrita aqui ao Espírito Santo, é referência mundial em termos de água marinha Ponta de Lápis ao Espírito Santo. Em Santa Teresa a gente tem muito, na região da Pedra da Onça tem muita água marinha, o histórico é bem vasto. A rainha da Inglaterra tem joias de águas marinhas capixabas, ela foi presenteada quando veio aqui ao Brasil. Então a gente é bem referência à água marinha. E fora a água marinha a gente tem crisoberilo, a gente já foi referência na década de 70 e 80 em alexandritas, temos escapolitas em Aracruz. A gente tem uma vasta... A alexandrita é uma pedra, é uma joia muito dura, né? É uma de alta resistência, né? Ela tem alguma aplicação industrial? Eu vou ser bem sincero que a minha área é mais a gemologia mesmo. Eu não vou saber te responder. Sei. Isso daí. Eu acredito que não. Não. Existem as alexandritas pretas, que são umas de baixa qualidade. Eu acredito que essas podem ter algum uso para abrasivo. Porque a alexandrita é uma variedade do crisoberilo. É a variedade que muda de cor. A gente está na luz do sol ou na luz fluorescente, ela é normalmente verde. Verde ou vermelha também? Ela é verde normalmente, na luz do sol ou na luz incandescente. Quando a gente vai para a luz de vela ou a luz... artificial. Confundir. Na luz fluorescente, na luz do sol, ela é verde. Na luz incandescente de fogo, né, de vela, ela fica vermelha. A presença hoje é do gemólogo Felipe Aires Marçal. A gente volta já. Voltamos com a presença do geólogo Felipe Aires Marçal. Felipe, hierarquiza para nós aí as joias aí que são as das mais populares. Antigamente tinha uma expressão joia de colecionador, gema de colecionador. Isso. Existe isso ainda? Sim, gema de colecionador. As gemas de colecionador são aquelas gemas raras, que normalmente não são utilizadas em joias. Ah, tá. Aí existem diversos tipos de gemas desse tipo. São as pessoas que colecionam, existe gente que coleciona por efeito óptico. São gemas que, quando colocadas na luz, por exemplo, aparece uma estrela nela. A gente chama de asterismo. Aí dá em diversos minerais, aí tem gente que coleciona só esse tipo de material. Olho de gato também, que fica um traço que mexe dentro da gema. Tem gente que coleciona esse tipo e tem as gemas que são bem restritas, ocorrem em um lugar do planeta em pequena quantidade. Aí são gemas bem mais raras, aí são nomes bem esquisitos, podreteíta, grande dierita, painita, berilo vermelho, são gemas Mas essencialmente são gemas bonitas? São plasticamente bonitas? Algumas sim, outras não. A painita, por exemplo, ela é amarronzada, ela não é tão bonita, ela só é rara. Entendi. O berilo vermelho não, ele é bonitinho. Apesar de só dar cristais bem pequenos, ele é bem bonito. Comercialmente ele é chamado de esmeralda vermelha. Se a gente fizer uma hierarquia das gemas, como é que seria? Das mais modestas, das mais comuns ou banais, às mais nobres, raras? Se a gente for fazer isso, as mais utilizadas na alta joalheria hoje em dia, o diamante nunca vai deixar de ser usado. Esse é o clássico dos clássicos. O clássico dos clássicos. Aí temos a safira, o rubi, a esmeralda, a tanzanita e a turmalina paraíba. São os principais. A alexandrita também entra aí, mas não é todo designer que usa alexandrita. Não é uma pedra tão comum assim. É uma gema rara, muito apreciada, mas não é tão utilizada. E aí nas mais comuns, que é utilizado montada até em prata e tudo mais, a gente tem o citrino, a ametista, a gente tem os topázios. Deixa eu te colocar, eu conheço uma pessoa que comprou um quadro de um sujeito que era médium. Esse quadro era psicopictografado. E tinha um espanhol famoso, que não me ocorre o nome agora, tinha uns três artistas franceses. Aí ele chamou um marchand, um dono de galeria na casa dele, e o cara olhou os quadros e falou assim, cara, isso aí é autêntico, são autênticos. Tinha o Picasso, tinha
os outros três grandes mestres lá, essa pintura é autêntica, eu posso atestar a autenticidade dela. Eu só sei que não é autêntica porque está na sua parede. Se não, entendeu? Se ela fosse autêntica mesmo, ela não valia só a sua casa, valia todo o quarteirão em que sua casa está. É essa comparação mais ou menos com da gema natural e a gema artificial? É, mais ou menos isso. É. A gema sintética, ela sempre vai ter a maior qualidade. Assim, Você ela é perfeita, né? Porque ela é feita pelo homem, feita em laboratório. Só que o problema é que você pode produzir ela na quantidade que você quiser. Ilimitada. Ilimitado. Não tem o princípio da raridade. Não tem o princípio igual o da negócio dos geólogos e os arquitetos. Isso. E nós, gemólogos, a gente vai analisar o natural. A gente vai ver que o natural não ocorre tão frequente. Sempre existe um defeito. Uma gema 100% natural, sem defeito, é muito raro. Então, se você comparar uma que é muito rara com uma que é produzida a quantidade que quiser, a diferença de preço é brutal. É esse o princípio, então. Quer dizer, o valor estético, a questão estética aí é segundo plano. Não, acaba sendo também de primeiro plano, é os dois juntos. O valor estético junto com a raridade. A joia tem outra função que não decorativa, porque você tem o ouro, o diamante, a prata, do que a gente conhece, né? Uhum. São joias, são metais valiosos, porque são ornamentais, mas tem função industrial nobre. Sim. A joia, tem alguma joia que tem essa função? Ou ela é só decorativa mesmo? Não, essa acaba sendo um jeito de você guardar seu dinheiro, né? É um ativo, uma reserva de valor. Sim, com certeza. Tá. Você investir em joia, por exemplo. É um investimento. Com certeza. Joia não é só um adorno, é um investimento. Por isso é importante você saber se a gema que você está comprando daquela joia é natural ou não. Por isso que é importante você ter um certificado gemológico daquela gema. Não só um certificado de joalheria, assim, garanto que isso seja isso e isso. Você tem que ter um profissional responsável que analisou aquela gema e vem um certificado. Sim, entendi. Mas é essencialmente, como diz você, é também uma reserva de valor. Sim. Não existe situações em que variações bruscas do mercado jogam o preço? Sim, existe com também? certeza. Existe, né? sempre existe. Começa a se produzir muito de um material, começa a se colocar muito de um material no mercado. Muito se extrair, né? Isso. Extrair. Ou pessoas que têm guardado grandes quantidades começam a colocar no mercado, o valor da gema tende a cair. Quando existe uma procura muito grande pelo material, o valor dela tende a subir. Entendi. E nós temos um mercado hoje dinâmico, aqui no Espírito Santo, de joias? E como eu te falei nisso, o curso de gemologia está fazendo 10 anos esse ano. De 5 anos para cá, as pessoas mais antigas do meio aqui falam que tem dado um crescimento muito grande. Porque é muita gente que vem se formando na gemologia que vai para a área de joalheria, gente que vai mexer com comércio, gente que vai trabalhar com certificação. Então, acaba movimentando mais o mercado aqui no estado. Tá, vocês estão fazendo um evento a respeito do primeiro simpósio, né? Primeiro simpósio de Gemologia e Joalheria do Espírito Santo. E vocês estão propondo o quê? Qual é a pauta desse evento? É organizado pela AGES, né, a Associação Gemológica do Espírito Santo, da qual faço parte. E a temática dele, o objetivo dele é a união do comércio e a ciência. A gente tem palestras, está tendo palestras com pessoas do comércio e pessoas da ciência e exposição de gemas e minerais, joias e equipamentos da área. Um bom casamento, né? Um bom casamento. Muito tem que andar sempre junto. Sim. Muito grato, Felipe, pela sua presença. Eu que agradeço por ter me chamado. A presença do gemólogo, trazendo para nós algumas informações a respeito desse mundo, sobretudo bonito, da gemologia, Felipe Aires Marçal. Até já.